quem não veio, né? Então, pessoal, o que é isso aqui para a gente começar a entender ondas? Isso aqui, ó, isso aqui está representando uma corda, ok? Então, você tem aqui uma corda, isso aqui são pontos da corda. Os pontos verdinhos aqui são apenas para destacar um ponto que a gente deseja perceber, tá? Essa corda aqui, você vai notar que ela está infinita. É a melhor maneira. Ela pode ficar numa extremidade solta, tá vendo que isso aqui ele pode subir e descer, ou numa extremidade fixa, que é preso. Mas para nossa início aqui, vamos deixar ela no infinito. Isso aqui é uma chave de inglesa, né? E a corda está paradinha, quietinha, ela não vai fazer nada por si sozinha, a menos que a gente venha aqui e movimente. Na hora que eu movimento, tá vendo que tem uma coisa que está andando? Tá? Então, a pergunta que eu quero neste momento é o seguinte: o que está andando? Quem consegue colocar para mim uma ideia assim, o que está se movimentando para a direita quando eu perturbo, quando eu gero esse movimento na corda? A bolinha verde? A bolinha verde está andando para a direita? Observe bem se a bolinha verde anda para a direita. O que acontece com a Não, bolinha verde? ela só sobe, Ela sobe e depois desce. desce. Ou seja, todas as bolinhas fazem o quê? O mesmo movimento que eu fiz aqui, né? Ó. Mas tem uma coisa que andou, né? O que andou na realidade? Vamos parar para pensar. O que andou foi o seguinte: a corda está parada, está equilibrada. Quando eu fiz o movimento, eu gerei uma perturbação. Eu afetei a corda. O que está andando? É esse afetar, é essa perturbação. É isso que está andando. Tá? E se a gente vai pensar de uma maneira, a gente pode associar isso da seguinte forma: para eu levantar e abaixar, concorda que eu gasto energia e eu transfiro energia para a corda? Então, essa energia que eu transferi é que está andando. Apesar da corda não andar em si. A corda ficou parada. Os pontos subiram e desceram, enquanto a energia é que está andando. Então, a gente pode dizer o quê? Que essa coisa que se movimenta é a energia. Tá? Isso que eu gerei, que eu produzi aqui, ó, a gente costuma chamar de impulso. O que é um pulso? É uma perturbação, que é uma energia que está andando andando através da corda, apesar dos pontos da corda em si não se movimentarem. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, pulso, olha, eu posso gerar um pulso aqui, ó. Perceberam? Aí, aqui agora, tipo um motorzinho, tá vendo? Eu posso gerar vários pulsos, ó. E aí, essa sequência de pulsos aqui é o que vai constituir uma onda. Então, uma onda é o quê? É uma sequência de pulsos que está transportando energia sem transportar a matéria. A matéria em si não está transportando. Lembra do exemplo de ontem, do som? Quando eu falei para vocês que, quando eu falo, o que chega no ouvido de vocês na sala de aula? Não aqui, porque aqui é um pouco diferente. O que chega ao ouvido de vocês é a energia, é a vibração, é a perturbação. Não são as moléculas do ar que saíram da minha boca, andaram, chegaram até o ouvido. É apenas a perturbação. Não sei se tem mais gente chegando, eu perdi aqui, deixa eu ver. Não, acho que não. Ok? Então, a gente pode colocar uma definiçãozinha aqui, ó. Peraí. Ah, por isso que não funcionou. Esqueci, tá. Então, onda, conceito, transporta energia sem transporte de matéria. A onda em si, gente, não é uma grandeza.
As grandezas vão estar relacionadas à onda, tá bom? Essas grandezas, elas têm a ver com essa ideia aqui, ó. Um oscilador, tá? Nós vamos lá. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Vou colocar aqui um valor. Pronto. Essa aqui é como se fosse um motorzinho que vibra para cima e para baixo. E tá vendo aqui que tem esse termo aqui, frequência? Essa frequência aqui, olha. Espera aí, opa. Esqueci, acho que eu vou colocar uma outra cor para ficar mais legal aqui. Ai, caramba. Vou colocar uma cor mais escurinha aqui. Essa frequência aqui, ó, tá? A frequência F, ela significa ciclos por segundo. Então, quantas vezes ele sobe e desce por segundo? Um ciclo, deixa eu voltar aqui rapidamente, só para vocês entenderem. Um ciclo corresponde a sair de uma posição e retornar a essa posição, e na hora que eu retorno a essa posição, eu estou pronto para começar tudo de novo. Então, seria assim, ó, normalmente, a gente considera um ciclo assim, ó, sobe, desce e chega aqui, ó. Isso é um ciclo. Por quê? Aí, na hora que eu for subir de novo, eu estou repetindo, ó. Sobe, desce, chega no meio. Sobe, desce, chega no meio. Cada um desses é um ciclo. Eu fiz 2 ciclos. Vamos supor que eu gastei 1 segundo para fazer esses 2 ciclos. Então, a minha frequência seria 2 ciclos por segundo, que é a mesma coisa que 2 Hz, 2 Hz, tá? Ciclos por segundo, a gente chama de Hertz, tá? Então, eu já estou definindo para vocês as grandezas, tá vendo? 2 ciclos por segundo, ok? O que nós vamos chamar de amplitude? Essa amplitude aqui, ó, eu vou mudar o valor dela para vocês verem o que ela significa, olha. Então, ela está vendo que ela está no 0,75? Está no 0,75? Vou aumentar ela um pouquinho aqui. Aumentei para 1. Consegue ver o que mudou aí? O que mudou, gente? Pode falar para mim aí. Força que está exercendo para cima e para baixo? Isso, a força, né? A energia, né? O tanto que ele sobe e desce. Correto? Isso, então, é a amplitude. A amplitude, ela é definida como sendo, deixa eu dar um pause aqui, ó. Amplitude é isso aqui, ó. Daqui, ó, daqui até aqui, ó. Isso é a amplitude. 1,7 centímetros, é isso aqui, ó. Tá? Vou diminuir novamente, vou deixar a marca lá, e vocês vão poder ver que a amplitude vai ficar menor, olha. Vou colocar aqui bem pequenininho. Vira lá, diminuiu lá, pequenininho agora, ó. Estava grandona, ficou pequenininho. A amplitude, então, é essa medida do centro até o ponto mais alto ou do centro até o ponto mais baixo. Então, 2 grandezas, frequência, amplitude. Tá certo? Agora, nós vamos ter mais uma grandeza que nós vamos chamar, essa não tem aqui, ó, vocês vão perceber que ela não tem, que a gente chama de comprimento de onda, que a gente chama de lambda. Essa letrinha aqui, ó, chamada comprimento de onda. Beleza? O comprimento de onda é definido pela seguinte maneira. É a distância que a onda anda durante um ciclo. Tá? A distância que a onda anda durante um período, no tempo que ele gasta para formar um ciclo. Então, seria algo do tipo assim, ó, para vocês poderem entender, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Ó, subiu, desceu,
parou. Não dá para voltar um pouquinho, vou de novo aqui, que ele passou um pouquinho do ponto. Subiu, isso, aqui. Então, daqui, dessa medida, desse ponto aqui, até esse ponto aqui, ó, essa distância aqui, ó, seria o lambda. Tá? A distância que a onda andou em uma subida, uma descida e voltar ao centro, que é o ciclo. Porém, a gente costuma também chamar, dar um nome. Isso aqui, esse ponto mais alto, a gente costuma... É um nome, simplesmente, tá? Que a gente chama de crista. É a crista, como crista semelhante à crista de galo, tá? Que fica no altinho. E aqui, esse ponto de baixo, a gente costuma chamar de vale. Então, o que acontece? Se ele Dessa continua... grandeza, que é o Oi? comprimento da onda, qual é o nome dessa grandeza, que é o comprimento de onda? É comprimento de onda, o nome dela. Comprimento de onda. Ah, lambda. Ah, Ah, beleza. essa letra aqui é lambda. Tá. Assim, lambda. Professor, desculpa, eu não Obrigada. entendi uma coisa, Sim, porque o negócio está parado. Mas o vale, no caso, seria a parte de baixo da ondinha. isso, É isso? isso. E a crista é a parte de cima. Os vales e cristas vão andando junto com a onda, tá vendo? Se eu der a continuação aqui, ó, por exemplo, vou dar agora de um em um, olha. Tá vendo que o vale andou mais para frente? Que, ó, o vale agora está aqui, ó. A crista está aqui. Perfeito? Ó. Ele vai continuando. O que eu queria mostrar para vocês é que aquele comprimento de onda que eu medi, que corresponde à distância que ela anda em um ciclo, é a mesma distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. É a mesma coisa. Entenderam? Se eu medir a distância, ó, deste vale, desculpa, dessa crista até essa crista, vai dar a mesma distância que tinha medido inicial aqui, ó, que é o comprimento de onda. Então, a gente costuma dar uma simplificada e falar assim, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos, que é a mesma coisa que a distância que a onda anda durante o tempo de um ciclo, que a gente chama de período. Estão indo, gente? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? O senhor pode só repetir essa última parte para eu anotar? Tá, eu vou, vai aparecer no PowerPoint aqui. Tá, pode ser? Que aí a gente, porque tá faltando, a gente ganha um pouquinho de tempo. Tá? É a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Então, se a gente for agora voltar lá no nosso slide, neste aqui, é como se a gente pensasse o seguinte, nós estamos agora no seguinte ponto. Eu vou apagar tudo, tá? Para não embolar. Nós estamos agora no seguinte ponto. Ó. Epa. Vem cá aqui. Nós estamos nesse seguinte ponto aqui, ó. O que é? Então, a gente sabe. O que é a frequência? É a quantidade de ciclos por segundo. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas ou dois vales. O que é... Ah, faltou um que eu esqueci. A velocidade. Droga. Esqueci desse, desculpa. Vamos voltar lá para a gente fazer essa medida aqui da velocidade. Espera aí, permitir mais uma pessoa chegar. Agora nós vamos falar de uma outra grandeza que ficou faltando, desculpa, eu esqueci, que é a velocidade. Então, para mim, a gente medir a velocidade, vou voltar nisso aqui, e nós vamos pensar o seguinte, olha só. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor.
de ver, olha. A velocidade, olha, é a rapidez com que isso aqui está andando, olha. Não é a rapidez com que subiu e desceu, é a rapidez com que ele está andando. Perceberam? Ó. Sintam essa velocidade aí. Essa velocidade, ela vai ter a ver com esse aspecto aqui, que é a tensão na corda. A tensão na corda é assim, a corda mais esticada ou a corda mais frouxa. Tá? Se eu aumentar a tensão, tá vendo que eu passei de baixo para média, aqui, e aqui é alta. Estão me acompanhando, gente? Veja o que vai acontecer com a velocidade. Vocês acham que ela vai aumentar, diminuir ou não vai alterar? Essa corda está mais esticada. Repete, Jeremias, desculpa, eu não ouvi. Eu acho que vai alterar sim, fica mais esticado. Mais esticado. Vai aumentar a velocidade, né? Vai aumentar a velocidade, né? Parece que ela vai mais rápido, não vai? Sim. Vamos ver? Olha lá. Jeremias acertou ou não? Vocês perceberam ou não, gente, que ela foi mais rápida? Ele acertou. Acertou. Então, a velocidade, que é o que aquela coisa, depende da tensão. Mas, na verdade, ela vai depender de outras coisas também. Vai depender se a corda é mais grossa, mais fina. Ou seja, vai depender da corda em si. Perfeito? Então, olha só. Agora sim, eu posso voltar lá onde eu estava querendo. Que era aqui, ó. Cadê? Aqui. Vamos voltar aqui para a gente recuperar isso aqui, ó. Então, nós já estávamos o que é, né? E agora nós vamos quem determina. Então, o Jeremias já descobriu. Quem que determina, por exemplo, a velocidade? A velocidade, V, né? Quem que vai mandar nela? É esse termo aqui, né? Concorda? Que é a tensão. Então, a tensão mais alta vai mais rápida ainda. Então, a velocidade vai depender do meio material em que a corda está, em que a onda está se propagando. Se for uma corda mais esticada, se for uma corda mais curta. E só depende disso, de propriedades do meio. Tá? Vamos lá. A amplitude. Lembra que a amplitude é o sobe e desce? Quem que manda na amplitude, hein, gente? Se for a pessoa que está fazendo aqui. Vou diminuir aqui, que fica melhor de ver. A chave... Não, isso não é uma chave de fenda. Qual que é o nome? É chave inglesa. Mas não é a chave, né? Não é a chave que manda. Quem que mandou nisso? Quem que fez isso aqui? A altura, não? Já Isso. subiu. Quem que definiu essa altura? Quem que fez ela ficar mais alta ou mais baixa? A força? Não fui eu, não? Impulso? Isso. Fui eu ou não fui? Imagina uma corda de verdade. E você vai fazer esse processo aqui. Aí, isso aqui, em vez de ser... É a sua mãozinha. Tá vendo a minha mãozinha aqui, ó? A minha mãozinha, ó. Minha mão, ó. A minha mão é que vai fazer a amplitude. Ser maior ou ser menor. Então, essa amplitude aqui, olha, ela vai ter... Quem que manda nela? Quem manda nessa amplitude, pessoal, é a fonte. É quem gera a onda. Vamos dizer que é a fonte geradora da onda. Entenderam? Então, se for o motorzinho, é a rapidez com que o motorzinho está subindo e descendo. É o motorzinho que vai dizer se a amplitude é mais alta ou mais baixa. Perfeito? E quem que vai mandar na frequência? Quando eu mexo aqui, ó, tá? Ou se for manual,
Quem que vai dizer se a frequência é maior ou menor? Vou fazer aqui, ó, uma frequência pequena. Tá vendo? Ó? Agora eu vou fazer uma frequência maior. Uma frequência maior seria mais ciclos por segundo. Então, eu vou subir e descer mais vezes por segundo. Depende da velocidade que você faz? Da velocidade que eu faço. Isso. Não da velocidade que a onda anda, hein? Não é a velocidade assim, ó. Não sei se vocês estão... Aqui, ó. Não é a velocidade assim, ó, da onda. Mas é a velocidade que eu faço. Não é essa velocidade para cá. É a minha para cima e para baixo. A minha rapidez. Então, a gente pode dizer, de novo, ver se vocês concordam. A frequência também depende de quem? Da fonte. É a fonte. Eu aqui, imagina, tentando fazer aqui, ó. Eu que vou fazer a corda subir e descer mais rápido ou mais lento. Eu que mando nisso. Eu que escolho o valor. Entenderam? Então, gente, nós estamos agora com as grandezas. E agora falta o lambda, né? Quem que vai mandar no lambda? Que é o comprimento de onda, lembra? A distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Vou voltar aqui agora para o oscilador, olha. Oscilador. Olha esse lambda aí. A gente pode até medir o lambda, olha. Põe uma régua aqui, ó. Ele vai daqui até aqui. Aproximadamente, a régua média. Vamos medir ele aqui, ó. 2,5 aproximadamente. Viram aí? Eu quero mexer nesse lambda. O que eu posso fazer, hein? Aumentar a altura, não, né? Vamos aumentar a altura. Deu 2, pouco, né? Foi. Vamos aumentar a altura. Vamos ver o que acontece. O que vocês acharam aí? Mesma coisa ou não? 2,5. Não é a altura. Então, para mexer no lambda, eu posso mexer em quem? Na velocidade. Na velocidade. Para mexer na velocidade, eu tenho que mexer aqui, né? Isso. A velocidade é o meio, né? Então, se eu fizer isso aqui... Se eu aumentar a velocidade, o que será que vai acontecer com esse lambda, hein? Ele diminui. Ele diminui, né? Vamos ver? Vamos lá, hein? Ele aumentou ou ele diminuiu, hein? Aumentou. Aumentou, né? Agora o lambda é daqui até aqui, ó, quase 6. Um pouco mais de 6. Então, na hora que eu aumento a velocidade, claro, porque ela vai andar mais rápido. Se ela vai andar mais rápido, até formar um ciclo, ela anda muito. Então, você aumenta a velocidade. Você aumenta o lambda. Tá? Então, vou voltar. Voltei para o anterior, tá? Olha lá como é que ele está. E se eu mexer na frequência? Se eu subir e descer mais rápido, mais vezes por segundo, aumentar isso aqui, ó. O que vocês acham que vai acontecer com o lambda? Com o comprimento de onda? Eu vou subir e descer mais vezes por segundo, olha lá. O que aconteceu? Ele ficou menor. Ficou menor. Gente, conclusão. Era isso que eu estava querendo que vocês percebessem. Olha, a frequência e a amplitude, quem manda nela é a fonte geradora. A velocidade, quem manda nela é a corda, uma propriedade da corda. Se a corda é mais esticada, menos esticada, coisas desse tipo. E o comprimento de onda, quem que manda? É a velocidade e a frequência.
Não sei se vocês conseguem perceber que quando eu pego essa situação, eu estou aplicando aquela minha ideia inicial. Conseguem captar? Vamos voltar aqui. Estou de novo nesse slide aqui, ó. Ó. Vou apagar, né? E depois vou fazer um resumão que falta pouquinho tempo. Olha lá, ó. Então, as grandezas, ó. O que é, já sabemos, né? Quem determina, já sabemos. E qual que é a relação? Também já sabemos. É que o lambda depende das duas. Entenderam, gente? Então, se eu for voltando aqui agora esse é o slide que eu falei com você, ô Ana Clara, que tem os conteúdos, tá? As grandezas. Período é o tempo gasto em um ciclo. A frequência é a quantidade de ciclos produzidos por unidade de tempo. A velocidade é a velocidade da onda, é a velocidade com que ela está andando para a direita. Comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante um período, também rápido nesse finalzinho, medida entre duas cristas ou dois vales consecutivos. E a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e a deformação máxima, crista ou mínima vale. Vocês querem que depois eu ponha esses slides para vocês copiarem? Ou... Porque eu quero chegar no último aqui, no próximo. O próximo que é o mais legal, que seria esse aqui, ó. Lambda, que é a relação, é igual a velocidade dividido pela frequência. Aí a gente pensa, fazendo um resumão, seria assim, ó. Opa, aconteceu. O que é o lambda? Distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. O que é a velocidade? É a rapidez da propagação. Ixi. Tá andando, disparou aqui. Meu mouse deu um probleminha. Então, vou repetir. Finalizando aqui para a gente fechar essa ideia aqui, ó. O lambda é a distância entre duas cristas. A velocidade é a rapidez da propagação da energia. A frequência é a quantidade de ciclos por segundo. De que depende? A velocidade depende do meio. Só do meio. A velocidade só muda se eu mudar a corda. Se eu mudar a frequência, não muda a velocidade. A frequência só depende da pessoa que está fazendo. Então, se eu mudar a velocidade, eu não mudo a frequência. Só a pessoa que está fazendo é que pode mudar a frequência. E o comprimento de onda? Depende dos dois. Tá certo? Já passou o nosso horário, já passou 1 minuto que eu combinei com ela, 19h40. Foi uma pena que foi meio rápido, né, gente? Foi. Foi sim. Foi meio rápido, mas a gente volta na próxima, eu dou uma recuperada, né? Porque eu queria dar o exemplo para vocês, que se vocês fizerem isso que eu fiz hoje, com todos os conteúdos, vocês vão entender bem as coisas. Caramba, esse mouse aqui... Então você vai mandar esse... Eu vou mandar, só que ele tem mais um monte de slides. Aí eu vou voltar nele na próxima aula, de uma forma mais resumida, para a gente chegar. Mas vocês conseguiram entender mais ou menos, ou ficou confuso? Foi muito rápido? Eu entendi. Eu consegui entender também. Conseguiu? Então, Deu beleza. pra entender bem. Deu, né? Só não sei se eu vou conseguir fazer as contas, mas a teoria eu A entendi. conta é outro esquema, é outros 500, né? A conta depois a gente... Dá pra gente reportar mais um pouco. Reportar, não, fixar, né? Rever isso aí mais uma vez e
Para fazer a gente fixar. Né? Porque a gente entende agora, mas depois vai indo, né? Isso. E aos poucos, né? A gente vai devagarzinho, aos pouquinhos, né? Meu mouse danado, ele deu um pau aqui bem na hora da aula. Aí, ó. Eu acho que é a bateria dele que estragou. Pessoal, então tá jóia. É importante vocês irem lá para outra aula para não atrapalhar a Vanderleia lá no esquema, tá bom? Tá bom, muito Beijo pra obrigado. vocês. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Boa obrigada. noite. Boa Boa noite. noite. Até a próxima. Tchauzinho, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Aqui.